Amém? A paz do Senhor. Essa é a aula 11, né? O título é Você realmente sabe como amar? É uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, né? Nós vivemos num mundo onde as pessoas falam muito de amor, mas ele praticamente não é praticado, entendeu? Praticamente ele não é praticado. Então nós devemos todos os dias amar. A base mesmo, a base dessa aula é 1 Tessalonicenses 5,17, onde fala orai sem cessar. Porque toda aquela pessoa que tem vida de oração, o próprio Espírito Santo vem convencendo ela do juízo, do pecado, da justiça e do amor de Deus, que muitas vezes não é falado. Mas o Espírito Santo, ele convence o homem de que daquela pessoa, ela é amada por Deus. Então o Espírito Santo é que convence. Então a base dessa aula 11, você realmente sabe como amar, é falar. Porque Deus nos ensina sobre sua justiça, sobre o seu juízo, né? Nos convence que somos pecadores, justamente porque ele nos ama. Porque o pecado gera morte. Deus que fala, não é a pastora Márcia, que o pecado gera morte. E Deus é vida. Ele veio dar vida e vida em abundância, ou seja, Deus é amor. Então, a base dessa aula é orai sem cessar, que está em 1 Tessalonicenses 5,17. Amém? E foi falar dessa a parte 2, né, dessa aula 11. Depois você vê lá, se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, né? Me perdoe se às vezes está demorando, é uma batalha espiritual para gravar. Minha casa parece a central, é um entra e sai, com uma galera entrando, outra galera saindo, e no geral eu vivo sempre correndo, fazendo alguma coisa. Então, quando eu vejo assim, a casa, ó, só tá eu, Diana tá ali no quarto, minha mãe dormindo. Então, eu aproveito, oro ao Senhor e gravo a aula. Amém? Então, nós já falamos na aula 1 sobre amar um parceiro. E esse parceiro não é um parceiro de amizade, mas está se falando sobre amores. Esse tema, eu já falei que foi escrito por uma pessoa, eu creio que não é cristã, e ela usou o termo amando um parceiro, talvez, né? Talvez, porque há casamentos que não são de homem com mulher, mulher com mulher, mas com certeza esses casamentos não foram feitos por Deus. Eu não posso mudar a palavra de Deus para agradar ninguém, né? Porque se eu pudesse mudar a palavra de Deus para agradar alguém e Deus não ligasse, não se importasse, eu agradaria a mim mesma, né? Eu tive que abrir mão de algumas coisas para poder não perder o amor de Deus. Não que ele fosse deixar de nos amar, ele não deixa de nos amar porque insistiu no pecado, não, mas o pecado nos afasta de Deus, e eu não quero perder Deus, amém? Mas, ao mesmo tempo, essa frase, amando um parceiro, significa que, num relacionamento entre um homem e uma mulher, eu tenho que ter ele como meu parceiro. Eu tenho que ser parceira do meu marido e meu marido ser o meu parceiro. Então, tem que ter essa parceria, né? Vou deixar assim, essa amizade, para que um relacionamento venha a dar certo. Eu lido com muitos casais, irmão, muitos casais, muitos mesmo. E lido, inclusive, com casais homossexuais, né? Eu lido com muitos casais. Mas uma coisa eu percebi, os melhores casamentos são quando há amizade. Quando a esposa pode contar, às vezes a esposa fica ansiosa, aconteceu alguma coisa, tá rindo para todo mundo, e esperando seu marido chegar do trabalho porque confia nele para falar de algo que aconteceu e que ela quer, ela precisa. Aí passa o dia rindo para as pessoas, mas tem no seu esposo, sabe, aquele companheiro fiel que ela sabe que ela pode falar, que não vai dar problema. A mesma coisa o marido, às vezes está no trabalho, ou entre amigos, acontece uma situação, olha para um lado, olha para o outro, e pensa, caramba, quando eu chegar em casa, vou contar para minha esposa isso, cara, porque sabe que tem uma amiga. Então, vamos trabalhar essa área
de amizade, né? E eu ouço muito, né? Ah, mas eu sou amiga dele e ele não é meu amigo. Já foi falado sobre isso na outra aula. Primeiro, nosso primeiro compromisso não é com a pessoa que está ao nosso lado. Nosso primeiro compromisso é com Deus. É com Deus. Então, sabendo que Deus quer, primeiro eu vou agradar a Deus. Eu não vou agradar o meu marido João. Nem o João vai me agradar. Não, primeiro ele tem que agradar a Deus. Porque todo homem que se preocupa, homem quando eu falo é literal, homem e mulher, que se preocupa em agradar a Deus, consequentemente começa a agradar outras pessoas. Aí depois é que eu vou tentar agradar o João. Amém? Então foi falado sobre isso, né? Sobre relacionamento, amando um parceiro, que seria o relacionamento de um homem e de uma mulher. Agora nós vamos falar, né, nessa parte 2, amando um amigo, amém? E como eu já falei, esse é um texto que eu tirei da internet, no final eu vou estar dando uma bibliografia, amém? Para você estar lá olhando, de repente imprimindo, porque eu imprimi, mas eu acrescentei a palavra de Deus, amém? Eu acrescentei testemunhos, eu mudei uma coisinha ou outra, para que ficasse, esse texto entrasse dentro dos valores de Deus. Então, houve uma mudançazinha assim, me perdoe quem escreveu, mas pouca coisa, porque isso aqui foi muito profundo, né? Isso aqui foi muito legal mesmo, foi de uma sabedoria imensa, né? Então, amando um amigo, vou ler aqui, tá? O que a pessoa escreveu, depois eu leio o nome da pessoa lá. Primeiro, entenda o que é a amizade. Então, nós vamos entrar nessa parte. A amizade ela é voluntária, mútua, afetuosa e todos os amigos devem ser iguais e gostarem um do outro. Isso, dentro da palavra de Deus, significa não fazer acepção. Amém? Provavelmente você se tornará amigo de alguém que compartilhe interesses ou valores semelhantes aos seus. Ou seja, se você é uma pessoa da luz, Jesus Cristo disse, eu sou a luz do mundo, né? Jesus também falou para a gente andar na luz, não em trevas. Então, se você é uma pessoa da luz, vai ser muito comum as pessoas, não estou dizendo de interagir, você vai falar com todo mundo, mas as pessoas que vão se adequar melhor a você, as que andam na luz como você, elas vão gostarem de você no automático, porque você está refletindo a mesma coisa, você está refletindo ela. A luz que há nela reflete na luz que há em você. Amém? Agora, se a pessoa gosta de uma fofoca, de uma contenda, de um disse-me-disse, é invejosa, ela vai se dar melhor com uma pessoa que reflita trevas que há nela. Entendeu? A pessoa está em trevas, reflete a trevas. Então, há sempre uma mudança aí. Então, nem sempre a gente consegue ser amigo de todo mundo. Lembre-se, Jesus, ele beijou Judas e falou, aqui vieste, amigo. Judas estava vindo com um exército para trair Jesus, mas o fato de Judas estar traindo Jesus não mudou o caráter de Jesus. Jesus continuou sendo amigo de Judas. Não podemos deixar que uma pessoa que está em treva está, irmão, ela não é. Há uma diferença muito grande entre ser e estar. Ser é que eu sou, né? É da minha natureza. E estar em trevas é um momento, é uma situação. Ou seja, a partir do momento que nós estamos vivos e queremos sair dessa treva, deixar de estar, né, e passar a ser luz, né? Ser, porque tem que ser uma decisão realmente tomada. Eu não posso estar na luz, eu tenho que ser luz. Eu posso estar nas trevas, mas eu não posso estar na luz. Eu posso estar nas trevas e optar em ser luz, ou seja, para sempre. Me tornar isso, entranhar em mim essa luz de Cristo. Então, é comum isso aí, né? Provavelmente você se tornará um amigo de alguém que compartilha interesses ou valores semelhantes aos seus. Enquanto alguns aspectos do amor entre amigos possam parecer semelhantes aos do amor romântico, há uma grande diferença entre os dois, veja, né? O amor romântico une e combina duas pessoas. Já a amizade diz respeito a ser completamente aceito como um indivíduo, né? E isso aqui é tremendo porque os homossexuais eles usam uma passagem da Bíblia onde fala que Jonatas e Davi se amaram muito.
Jonas e Davi, ele vivia no meio dos seus irmãos e os seus irmãos não amavam Davi. Quando você começa a ler 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, e vai se deparando com a história de Davi e de seus irmãos, você percebe que havia muita inveja. Estou falando de irmãos de sangue. Havia muita inveja sobre Davi. Davi era destratado dentro da sua própria casa. E Deus, ele costuma levantar pessoas na nossa vida para substituir outras. Como assim, pastora? Por exemplo, eu já falei na outra aula que, né, os meus filhos tiveram pessoas que me auxiliaram, pastores, eu falei, citei, esqueci até de citar o nome do Nelinho, né? Que eu não sei se eu citei, que me ajudou muito com a Stephanie. A Stephanie, com 15 anos, Stephanie resolveu trabalhar. A Stephanie sempre trabalhou. Desde os 8 anos começou a fazer uma pulseirinha, ficava aqui vendendo aqui fora, eu desesperado, com medo de alguém levar minha filha. Mas ela, a primeira vez que botaram uma moeda na mão dela, por uma pulseirinha, Stephanie queria abrir um negócio. E começou a fabricar pulseirinha. Aí veio a tia Ana Paula ou o tio Silberto, não sei, eu sei que a Ana Paula trouxe, mas não sei se foi o Silberto que comprou, e uma maleta cheia de miçangas, tudo que era necessário para fazer pulseirinha. Então, outra pessoa que me ajudou muito foi a tia Paula, foi o tio Silberto, que estava sempre comprando uma roupa, um negócio. Eu estava outro dia comentando aqui que eu tinha dificuldade com o Júnior, que eu... Primeiro filho, pensa numa morena com cabelo durinho, aí vem uma criança loura e linda, né? Minha mãe, independente de ser loura e linda, irmão, porque se nascesse pretinho ia ser amado do mesmo jeito, né? Mas a gente se apaixonou por uma coisa que Deus deu diferente. O problema é que foi diferente da gente, né? Então chamou muita atenção e aos 3 anos o Júnior estava insuportavelmente mimado e estragado. E o Silberto, sem dar um tapa, ele só dava uma olhada e o Júnior já pá, né? Só com olhada. O Silvio me ajudou. Então são pessoas que Deus colocou na minha vida. No testemunho de acidente da Stephanie, depois você vê lá o testemunho de acidente da Stephanie, você vê o Nelinho ali participando, né? A esposa dele, Márcia, Nelinho tá indo para aí. Ou seja, tu vê que é uma amizade. É uma amizade, irmão. Amizade mesmo, onde a pessoa tá longe de você, mas pega o telefone, te liga, te auxilia, e às vezes está em espírito de oração. Então foi uma amizade. Então foram pessoas. E no caso, Jonatas entra na vida de Davi porque havia sim uma carência. Havia uma carência de amizade, havia uma carência de amor fraternal, que é amor entre irmãos. Não confunda amizade. É comum ver meninas se abraçando, né? Aquela coisa, eu que sou mãe de 2 meninas, tenho aí mais 2 netas, então é comum, né? Belinha, por exemplo, minha neta, no dia que viu Radassa e Radassa viu ela, surgiu um amor. E as duas se abraçam e já se chamam de irmãs, né? Então a gente chega a ficar olhando assim que elas choram quando tem que se separar, né? Tem essa amizade, elas se gostam de verdade. Então as pessoas confundem. Jonathan entra na vida de Davi como irmão, como aquela, sabe, um buraco que havia na vida de Davi que Deus precisava preencher. Pessoas que nunca tiveram amigos, pessoas que nunca tiveram uma amizade sincera, não vão entender o que eu estou falando. Pessoas que nunca tiveram alguém como eu tive. Pensa, a esposa do Nelinho ligava e falava, Márcia, Nelinho tá indo para aí. A Rose me ligava. Então, pessoas que nunca tiveram uma amizade não vão entender. Como a Rose sabia do carinho, do amor que o marido dela tinha pela Stephanie, não gerava ciúme. Porque a Rose também já teve pessoas que pagaram preço pela sua amizade e ela sabia ser amiga. Então, pessoas que não são amigas de ninguém, correto? Vão estranhar. Falando disso agora, eu lembrei de uma situação. Eu não fico muito tempo no Facebook, não. Então, não adianta deixar muita mensagem lá. Às vezes chega mensagem assim. Ontem não, estou ruim com o tempo. Acho que tem uns 20 dias que eu vi uma mensagem de março, estou envergonhada. Que é um convite do pastor para ir lá na igreja dele, né? Então é complicado. Mas assim que eu abri, né? Eu tenho lá meus filhos seguindo meus filhos para ver onde estão, o que estão fazendo. Assim que eu abri, apareceu o meu filho Júnior, né? E o pastor Max almoçando no restaurante, rindo, né? Porque estão muito amigos. E um pastor, homem, pastor, né?
que eu apanho tanto por ser pastora, mas não consigo entender essas coisas, começou a insinuar que o Max ou o Júnior era a esposa, acho que meu filho, sei lá, era a esposa do Max. Um comentário agressivo, né, discriminatório, né, e ficou aquele bate-boca. Eu entrei na hora e falei exatamente isso que eu falei para você. Pessoas que nunca foram amigas de ninguém e nunca tiveram uma amizade, um amor, nunca sentiram esse amor de irmão, não vão entender, não vão compreender. Então, não espere que todos compreendam. Não espere que uma pessoa que é cheia de trevas vá. Trevas não refletem na luz, irmão. A luz, como eu costumo dizer, trevas é a ausência de luz. Essa frase é linda, eu ouvi e guardei no meu coração. A trevas é a ausência de luz, porque Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Se esse pastor realmente estivesse cheio de luz, no automático ele ia entender. Porque realmente um pastor que pastoreia, né, ele vai perceber, até entre crianças, eu sou do Ministério Infantil, eu sou apaixonado do Ministério Infantil, irmão, tu percebe ali, né, criança não tem preconceito racial, criança não tem acepção, tem briguinha, mas daqui a pouco, na briga, daqui a pouco tá tudo junto. É esses sentimentos contrários à natureza de Deus, que isso fique bem claro, que tem gente distorcendo a Bíblia, é que são entregados por homens, seres humanos que estão, né, cheios de situações contrárias. Amém? Uma coisa que eu aprendi com Deus, se você lê na Bíblia, já li a Bíblia diversas vezes, e toda vez que eu leio parece que eu estou lendo a primeira vez, então você vê ali que Deus não é feminista. Então não adianta eu defender o feminismo, que Deus não é feminista. Deus também não é machista. Então não adianta eu vir com machismo que eu não encontro na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Nenhum machismo da parte de Deus. O que eu encontro na Bíblia é cultura de países, história, né? Pessoas que não têm muito estudo não conseguem compreender isso, né? E quando eu falo estudo, né, da letra não, porque a letra mata. Eu estou falando de discernimento. Pessoas que não conseguem entender como é que era a cultura daquele país, né, há 1000 anos atrás. Como era isso? Como é que funcionava há 1000 anos atrás, quando ainda não existia avião, não existia helicóptero, metade dessas armas que os homens criaram, que eu não sei para que está criando tanta arma, né, tanto dinheiro em armas, quando poderia ser inventado coisas para acabar com a violência, né, melhorar as escolas, melhorar os hospitais. Então isso seria uma parceria de amor. Amém? Mas aí tá indo pro outro lado, vamos voltar aqui para a amizade de Davi e Jonatas. Jonatas entrou, então Jonatas vem ter uma amizade e Jonatas ele era justo, porque quando ele percebe que Deus, né, não quer Saul como rei e também não quer, gente, que amizade linda, quando você começa a aceitar a vontade de Deus, né? Eu vejo muita guerra de cadeira existe, irmão. Não pense que você vai aceitar Jesus e vai encontrar um povo completamente salvo, né, dentro da igreja, não. Ao contrário, Deus vai passar pelas igrejas, vai fazer assim, ó, catar, entendeu? Não é toda a igreja que sobe, não, né? Raro uma ou outra aí no pensamento de Deus, ele observando, que é ele que julga, é ele que vê, não sou eu, mas Deus vai passar e vai catar um pouquinho aqui. A palavra de Deus fala que Deus vai pegar um povo, vai tirar um povo de dentro de outro povo e formar um povo. Tu tá entendendo? Vai ser recolhido. Então eu tenho que parar de chegar na igreja, ficar olhando para pastor, para defeito de irmão, para essas coisas. Eu tenho que olhar para mim. Essa aula do curso de Casais e Família fala o tempo todo de olhar para mim. Porque quando Jesus passa com a mãozinha dele, pensa naquela mão gigante, para me recolher na igreja, eu tenho que estar do jeito que Deus quer. Entendeu? Pensa, tá eu e João, aí Deus leva o João e eu fico. Não, eu tenho que ir, eu quero morar com meu pai, eu quero ser eterno, eu quero ser para sempre e para sempre com Deus, amém? Como Jesus disse, eu sabendo a hora que ele iria para o Pai. Então todos nós teremos a hora em que iremos para o Pai. A questão é para onde o Pai vai nos mandar, se vai mandar ficar com ele ou vai nos lançar junto com Satanás, né? Porque teimamos em ficar dentro da igreja de brincadeira. Então Jonatas, ele começa a entender o querer de Deus. Ele começa a perceber que Deus rejeitou seu pai, né? E não o escolheu para rei, escolheu Davi.
E isso é muito, gente, isso é muito lindo. Jonatas amava Davi o suficiente. Pensa na luz que refletia nesse rapaz. A palavra fala que Saul, ele manifestava demônios, e os demônios só saíam porque Davi saía do seu lugar e tocava a harpinha dele lá, e os demônios, enquanto uma boa parte, não todos, mas uma boa parte dos salmos foi escrito por Davi. Então pensa Davi cantando os salmos, né? Porque são louvores, cantando os salmos, e Saul e o demônio de Saul batendo em retirada. Davi foi amigo de Saul até o fim, irmão. Depois você lê a história. Independente de Saul persegui-lo, tentar matar ele, Davi não mudou. Salvo quando ele perdeu um pouco a paciência, porque se nos cortar sangra, ele cortou a orla significa bainha, do vestido de Saul, mas logo em seguida ele se arrependeu. Ai de mim tocar no ungido do Senhor. Logo em seguida, Davi não mudou com Saul. Não mudou. Davi era o cara que quando tocava os seus salmos, o demônio batia em retirada. Então, Jonas se identificou com essa luz de Davi e compreendeu porque Deus estava escolhendo ele e o ajudou. Então, o nome disso aí é amizade. Quando você começa a compreender o querer de Deus e ajuda, sim, o teu amigo a chegar no lugar onde Deus projetou na vida dele. Amém? O amor romântico une e combina duas pessoas, já a amizade diz respeito a ser completamente aceito como indivíduo, né? Acho que já deu para entender. A força da amizade é o nível de confiança do relacionamento. Alguns amigos próximos vivem a milhares de quilômetros de distância e raramente se falam, mas quando se encontram é como se nunca tivessem se separado. Né? Eu acho que eu já falei aqui sobre a Maria, né? Que algumas amigas aqui, pessoas que viviam na minha casa todos os dias, né? E que me traíram, no final das contas, se falando, quando a gente casar, vai fazer festa e tal. Aí eu falei, eu não posso me casar e fazer uma festa porque eu conheço muita gente, não tem como chamar todo mundo. Né? O máximo eu vou fazer um almoço de família, né? E convidar só uma outra pessoa bem próxima, como a igreja, né? Porque quem me dera poder fazer festa para todo mundo que eu conheço. E uma das pessoas falou assim, não, mas você tem poucos amigos. Eu falei, não, eu tenho muita gente que gosta de mim. Mas a tua casa tá sempre vazia. Eu falei, é que essas pessoas não ficam direto na minha casa. Eu tenho amigo que praticamente eu não vejo há anos, mas na hora que eu ver, vai continuar sendo minha amiga. Só que eu não queria nem te dar o nome, né? Só que a Stephanie passou e a Stephanie falou assim, não tem como a minha mãe fazer uma festa sem não convidar a Maria, né? E a Maria, nossa, hoje está congregando com a gente, nossa missionária, mais de 6 anos sem ver. Naquela época, nem sei, que isso tem muitos anos, mas fiquei quase 6 anos sem ver Maria agora há pouco tempo. Maria veio congregar conosco, né? E quando a Stephanie passou e falou, não tem como minha mãe fazer uma festa e não convidar a Maria, na hora as meninas, quem é a Maria? Aí a Stephanie, a Maria é a melhor amiga da minha mãe. Na hora elas bicaram. Mas a Maria nunca me traiu. Ou seja, ficamos anos separadas, mas a amizade continuou a mesma. Isso é amizade. Não é ficar socado na casa da pessoa que significa amizade. A gente tem que aprender a diferenciar isso. Que nós temos amigos que não vemos há anos, mas a amizade vai ser sempre a mesma. Amém? E tem pessoas que ficam socadas na nossa casa. Tem amigos que vivem socados na nossa casa. Tem, mas não vamos confundir distância e tempo com falta de amizade. Amém? Número 2. Aprenda a ser bom amigo. Não deixe de dar valor à amizade. Trabalhe para manter o relacionamento fortalecido. Você pode fazer isso de várias maneiras. Quando for necessário, coloque as necessidades do seu amigo à frente das suas próprias necessidades. Esteja sempre disponível para ele, mesmo que seja um momento inconveniente para você. Mais importante ainda, seja o tipo de amigo que gostaria de ter. Porque o que está falando assim, aprenda a ser bom amigo, né? Seja disponível para o seu amigo. Apesar de estarmos falando de tempo, às vezes a gente sabe, irmão, eu passei por umas situações difíceis, né? Que eu acabei descobrindo que eu não tinha tanto amigo assim. Porque mesmo sendo pastora, no meu desespero, eu precisava falar com alguém.
E eu mandei mensagem de WhatsApp para algumas pessoas dizendo o que estava acontecendo comigo. E as pessoas mandaram, é assim mesmo, é Deus, e nunca mais ligaram nem para perguntar se eu tinha sobrevivido. Nos meus piores momentos eu pedi ajuda, socorro, eu estava me afogando. Né? Eu passei por muita coisa nessa vida e, para a glória de Deus, o Espírito Santo estava lá. Porque eu estava me afogando e ele me tirou, não foi da água limpa não, porque a água limpa é de Deus. Foi de um lamaçal, sabe? Que Satanás estava tentando sujar meu nome e meu caráter. Né? Isso é muito importante também. O amigo, ele não deixa de difamar e caluniar seu nome. O amigo pensa, não, eu conheço essa pessoa. Então, também nesses momentos, eu vi pessoas falando assim, não, eu conheço a Márcia, eu conheço o caráter da Márcia. A Márcia é muito de falar a verdade, ela não é muito, não, se ela erra, ela fala mesmo que errou, pede perdão, né? Mas ela se esforça muito para não errar. Então, eu tive amigos falando isso. Então, para mim foi muito importante, por menor que seja. Muitas vezes a gente espera um presente caríssimo da loja, mas os meus melhores presentes não custaram financeiramente nada. Os meus melhores presentes não custaram R$1, nem uma moedinha de 50 centavos. Mas eu guardo no coração até hoje. Essas pessoas realmente foram minhas amigas. Amém? Tem a história de um urso, né? É uma história muito lindinha. Eu gosto dessas historinhas, né? Eu que ensinei meus filhos a ler e escrever, então me deparei com algumas historinhas e eu guardei no coração. Que é a história de dois amigos, muito amigos, né? Que eram mais chegados do que irmãos. Você já deve ter escutado isso aí, porque como eu amo muito, já deve ter falado em algum vídeo aí. Descobri que eu tô com mais de 430 vídeos. E a história de dois meninos que eram muito amigos, duas crianças, muito amigo, muito amigo, muito amigo. Esses jovens eram muito amigos, só que um andava de muleta e o outro andava perfeitamente. E eles se perderam, entraram na floresta e se perderam. E de repente apareceu um urso enorme, né? É só uma historinha, tá? Ilustrativa, de livro de criança de escola, tá? Pelo amor de Deus, é só para ter uma base moral do que é amizade, tá? E eles se perderam ali, apareceu um urso enorme. O que tinha as pernas boas subiu rapidamente na árvore, deixando o outro para trás. O outro ficou olhando para o amigo, vendo que não tinha possibilidade de subir ali, ficou no desespero. O que ele fez? Ele lembrou de algo, ele deitou e fingiu que estava morto. Aí o urso veio, ficou cheirando ele, aí veio até o ouvido, ficou cheirando, né? Aí daqui a pouco ele foi embora. Aí o amigo que estava na árvore desceu. Aí perguntou para esse amigo, enquanto ele o da muleta se levantava, se limpava, né? Aí perguntou para ele, amigo, o que foi que o urso te falou no teu ouvido? Aí ele respondeu assim, ele me disse que é nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós sabemos quem realmente é o nosso amigo. Amém? Essa história é ótima, né? Para ilustrar uma amizade. Então, que a gente possa entender isso e sem investir. Porque às vezes a gente tem um cinema marcado, mas a pessoa está passando por uma situação tão difícil, irmão. A gente precisa estar lá. A gente precisa desmarcar compromissos que para nós parece urgente, mas às vezes não é tão urgente. Podem ser remarcados para abraçar um amigo, só para ouvir. Eu sei exatamente o que é isso, eu precisava falar. O fato de eu ser pastora não significa que eu não chore. Eu choro a palavra, e eu tenho permissão de Deus para chorar. Eu tenho permissão de Deus sim para chorar. Davi, quando ele estava num momento super triste, ele saiu chorando de dentro, descalço e chorando. Com ele veio só quem era. A palavra de Deus fala que Davi se escondeu na caverna de Adulão, ele não chamou ninguém. E todo aquele que se achava endividado, angustiado, ou seja, que estava na mesma situação, sabendo que Davi era homem de Deus, foi para lá ficar com ele. E esse povo veio se tornar o exército, os príncipes de Davi. Ou seja, quando Davi mais precisava, quem consolou ele foram pessoas que às vezes estavam na mesma situação. Muitas vezes precisamos sim parar tudo que estamos fazendo e se disponibilizar a abraçar, a ouvir um amigo
E se houver alguma coisa que possamos fazer financeiramente, tá difícil de achar amigo assim. Às vezes o amigo tá na prova financeira, mas a pessoa não libera por nada. Isso também é amizade. Não tô só falando de dinheiro, não. Mas você ora a Deus e Deus vai te mostrar, porque Deus ainda revela aos seus. Olha, vai lá na casa do amigo, leva uma cesta básica. Vai lá na casa do amigo, vai lá. Amém? Que você vai perceber muito bem o que é a amizade. Eu lembrei aqui que na época que a Stephanie sofreu um acidente, eu orando ao Senhor, né? Antes dela receber a alta, né? Já estava tudo certo. Alta entre aspas, tá? Que ela veio para casa com a perna praticamente podre, né? Depois você vê o testemunho lá. E eu orando ao Senhor, eu não estava, eu e o meu pastor na época, né? Não estávamos nos falando por causa de fofoca e contenda. Deus me mostrou pessoas indo até ele falando mal de mim. E ele não me conhecia o suficiente naquela época. E Deus, eu pedi a Deus até que criasse, eu pedi ao Espírito Santo, gente, o melhor amigo do ser humano é o Espírito Santo. Eu pedi ao Espírito Santo que criasse uma situação para que pudéssemos nos falar, né? Porque aí morre e vai para o inferno. Deus não vai mudar a Bíblia para me agradar, porque eu não queria perdoar, ele não queria perdoar, né? Ficou aquela briguinha e perdão tem que ser na terra, irmão, pelo amor de Deus. E eu pedi ao Espírito Santo para criar uma situação, porque aquilo estava me fazendo muito mal. E Deus criou. O que Deus fez? O que Deus fez? Eu orei ao Senhor, né? No dia da alta, começaram a falar que tinha que... A enfermeira veio e falou assim, olha, a Stephanie, ela vai durante muito tempo andar de cadeira de roda. E aí eu pensei, então tem que comprar uma cadeira de roda. Stephanie depois vai ter que andar de andador, graças a Deus, Deus pulou essa parte. Um tempo, Deus pulou muito essa parte, você não tem tempo. Menos de um ano, Stephanie já estava andando e correndo. Stephanie corre na praça, né? Vai andar de andador. Stephanie vai depois precisar de muleta, né? Stephanie vai precisar depois de muita fisioterapia. E foi falando, e eu pensei, meu Deus, eu não tenho dinheiro para isso, né? E eu comecei a orar ao Senhor. E veio o meu pastor Maurício, né? Meu querido pastor Maurício, eu vou casar ele que vai fazer meu casamento. E, irmãos, pelo amor de Deus, eu sou casada no cartório, tá? É que a burrinha aqui falou que não queria casamento na igreja porque tava velha. Mas agora que eu tô mais velha ainda, eu tô querendo, tá? Eu tô querendo. Tô querendo. A minha aliança do João quebrou. Eu falei, boa, antes de comprar uma aliança nova, bonitinha, uma mais grossinha para não quebrar, então nós vamos primeiro pedir o pastor, né, para realizar uma cerimôniazinha, uma coisa básica. Aí a outra tá falando uma coisa simples, né? Mas eu quero meu pastor. Então ele ouviu falar que a Stephanie precisava de fisioterapia e ele pegou o microfone na igreja e falou, igreja, a Stephanie era membro da minha igreja, no caso aqui, né, do CREA, né, e ela sofreu um acidente, ela tá precisando de fisioterapia, a igreja vai pagar a fisioterapia dela, nós vamos tirar dinheiro dos dízimos, das ofertas, para pagar a fisioterapia dela, porque ela é ainda a minha ovelha. Ou seja, Stephanie já estava mais do que desviada, mas o pastor, né, na qual batizou ela, que você também vê ele batizando ela lá, estava falando, ainda é minha ovelha. Ou seja, ele estava longe pra caramba. Ficou sabendo da necessidade. Pegou todo o orgulho dele, porque na mente dele eu não prestava, disseram para ele que eu não valia nada. Então, para ele, e detalhe, o diabo é tão sujo que criou situações adversas para que ele visse e ele acreditasse. Tu tá entendendo? Por isso que nós não podemos muito olhar para a aparência, a gente tem que orar muito, irmão. Quando o diabo quer destruir alguém, ele se investe, para a glória de Deus. Hoje eu sou uma pastora, o diabo não acabou comigo. Então não vem falar de perseguição comigo. Vai falar, vai amor de Deus, irmão, o meu ministério é a base de perseguição, mas no meio disso teve amigos. E olha que coisa linda, homem de Deus é homem de Deus. Ele falou para minha cunhada, vou pagar a fisioterapia. A minha cunhada, pastor Maurício falou que vai pagar a fisioterapia. Eu falei, não, que eu tive problemas em deixar muitas vezes a minha cunhada, que é a outra pessoa que me ajudou muito na criação dos meus filhos, ela, no caso, vamos supor, pastor, aí eu falo, tá, Simone, pode falar para ele que sim? Então tem coisas que nós temos que ter autoridade. Eu falei, não, Simone, eu sou a mãe dele, a mãe dela. Eu sou a mãe dela. Se ele quer pagar, ele tem que falar comigo. Não é com você que é a tia, porque ela mora aqui. Sou eu que tô cuidando dela.
né? A Simone ficou até assim, porque eu deixei muito a Simone me ajudar e ele estava confundindo as coisas, né? Eu também não precisava Deus tratar, né? Tava com o coração cheio de tudo dando bicho. Ia morrer, ia pro inferno. Porque o perdão tem que ser liberado na terra, entendeu? Tem que pedir perdão na terra e tem que liberar perdão na terra. Porque depois que morrer já era. E ele veio até aqui, um bico desse tamanho. Cara, o Espírito Santo é tão lindo, irmão. Veio ele, a pastora Simone, a diaconisa Sinara, que à noite meu esposo, o demônio veio e deu um sonho pro meu esposo, né? E ele riu, ele deu gargalhada. O que que o demônio deu? Porque tem 3 tipos de sonho. Tem um sonho do dia a dia, a gente correndo, as coisas, a gente vê um negócio, nosso cérebro, nossos olhos vão ver, nosso cérebro vai acumulando essas informações e quando você dorme, ele gera um sonho com as informações que ele absorveu. Então tem esse sonho que é produzido pelo nosso movimento do dia a dia, do que estamos absorvendo no dia a dia. Tem o sonho que Deus dá, mas também tem o sonho que o diabo dá. E o diabo veio e deu um sonho para o João. O João sonhou que ele estava numa moto e que o pastor Maurício estava numa moto maior ainda e que eu ficava olhando para essa moto. E o João, ele não conseguia entender, porque todo lugar que eu ia, eu falava, pastor Maurício é homem de Deus, porque é homem de Deus. E ao mesmo tempo, né, eu ter saído da igreja, a pessoa não conseguia entender isso. Ele não conseguia entender como é que ela fala que o pastor Maurício é homem de Deus, se eles nem se falam, se deu problema lá, como é que é isso? Né? Só que eu sei porque Deus falou, ele é homem de Deus. O diabo está distorcendo. Deus me mostrou nitidamente em visão uma vez eu orando. Eu falei, Senhor, por que tudo que eu falo, pastor Maurício ouve errado? Aí Deus me mostrou eu falando e em visão as palavras faziam isso, ó, e chegavam distorcidas ao ouvido dele. Então eu comecei a orar muito, muito, muito. Então o João não conseguia entender. Aí o João teve um sonho que eu olhava para a moto, né? E aí ele acordou e falou assim, foi por isso que teve briga, né? Foi por isso que você saiu da igreja, né? Porque você estava paquerando o pastor Maurício. E a pastora Simone percebeu isso. Irmão, cara, quem anda comigo me conhece. Eu olhei para a cara dele. Aí eu falei assim, João, a gente já tava em crise. A aula do curso de casais e família não nasceu porque eu tinha um casamento maravilhoso. Nasceu porque eu estava pedindo divórcio. Amém? Entenda isso. Tava bravo, tava estreito. Aí eu falei, pô, João, depois de tudo que a gente está passando, dessa dificuldade toda, eu ainda tenho que ouvir um negócio desse. Você não me conhece. Aí eu peguei a aliança, tirei, botei na mão dele e falei assim, a partir de hoje, eu quero divórcio, não quero ficar mais com você. Já deu pra mim. Porque a última coisa, depois de tudo que eu passei nessa vida, que eu tô passando até agora, né? Stephanie ainda em cima da cama, toda a situação, fazendo fisioterapia, né? Passando, caraca, minha cabeça quente, irmão. Uma batalha espiritual. Tu sabia que mesmo no meio dessa batalha espiritual, o povo ainda batia na minha porta, eu ia lá, pá, orava, repreendendo o demônio furioso, né? Porque ter autoridade para repreender demônio, irmão. Eu penso que a primeira vez que eu botei a mão e repreendi um demônio, eu soube que ele nunca mais esqueceria de mim. E que ele ia investir pesado. E irmão investiu. Mas eu estou aqui. Porque o Espírito Santo é que me sustenta. E não tem demônio grande nem pequeno diante da presença do Senhor. E Deus tem procurado valentes. Por isso Deus separou 300. 300 significa a minoria que estão dispostas a ficar do lado de Deus, aconteça o que acontecer. E eu peguei, né, e dei. Ele falou isso à noite. Daqui a pouco eu falei à noite, aí Deus... Eu falei, sim, eu vou para Elohim, que era uma igreja que eu gosto muito, que Deus fala comigo ali dentro da Vila Aliança. Pastora Neide, pastor Geraldo. Eu ia muito para lá. Eu falei, Deus, vou para Elohim. Só que eu não conseguia sair. Quando eu estava saindo, bateram no portão. Quem era? Pastor Maurício. Né? Porque estava com a mente contaminada de fofoca contenda. Tem um demônio. Deus me mostrou um demônio. Ele me mostrou ele como uma sombra correndo pela igreja, né? E ele até falou, por que você não me disse isso na época? Eu falei, pastor, o senhor me ouviria? Eu vi nitidamente, os pés dele não tocavam no chão. Ele ia até o Senhor e apontava para o povo. E ele ia até o povo e apontava para o Senhor. E ele, enquanto ele fazia isso, ele ia botando fofoca, contenda, confusão, para as pessoas ficarem se estranhando dentro da igreja, para que elas saíssem.
O lugar onde o diabo mais trabalha é dentro da igreja. Porque ele quer botar todo mundo para fora, porque do lado de fora ele consegue trabalhar. Mas enquanto a pessoa resiste ali, dentro do fogo, sendo caluniada, sendo fofocada, ali dentro Deus dá vitória. Eu nunca saí da igreja. Se eu tivesse saído da igreja, meu filho tinha morrido no tráfico. Eu aguentei tudo que tinha que aguentar. Meu filho hoje é um pastor. Então você tem que aguentar a pressão sim, porque o diabo vai investir pesado para você sair da igreja. E aí ele entrou, aí ele veio já. Cadê a Stephanie? A Stephanie veio, né? Tal. Não, acho que ele foi até o quarto, acho que a Stephanie nessa época. É, isso mesmo. Tava começando a andar com muita dificuldade, ou não tava nem andando, não lembro. E ele falou com a Stephanie, aí ele veio e falou: então, Márcia, eu falei com a Simone, eu quero pagar a fisioterapia. Irmãos, eu tinha orado tanto, a presença do Espírito Santo era tão grande, que eu ouvi tudo que ele tinha que falar. Aí ele falou das fofocas, né, das coisas e tal. E eu escutei calado. Aí quando ele acabou, a diaconisa Sinara, que eu amo de paixão, cara, que é a sogra dele, a mãe da pastora. Quando ele acabou, eu falei: pastor, acabou? Eu não lembro direito o que eu falei, porque eu falo muito, e o Espírito Santo colocou as palavras na minha boca naquele dia, foi tremendo, irmão. Chorou todo mundo. E eu falei: pastor, lembra? Eu não lembro por que eu lhe falei isso, mas eu lembro que quando o senhor veio aqui para me evangelizar, para eu ir para sua igreja, eu lembro que do nada eu virei para o senhor e falei assim: hoje pensando, eu vejo, caramba, Deus estava me mostrando, eu só falei, Deus usou a minha boca para falar na época, mas não, nenhum dos dois atentou para o que estava sendo dito, que era para vigiar, né? Então não adianta só ouvir, tem que ouvir e vigiar. Eu falei assim: pastor, eu vou para sua igreja, mas se um dia, do nada, irmão, do nada, ele estava vindo aqui me evangelizando para eu ir para lá. No caso foi a segunda vez, ele veio 2 vezes aqui. Na primeira eu fui, fiquei uns 10, 15 dias, saí, aí ele veio. Aí eu falei pro senhor: pastor, se um dia o senhor estiver passando aqui, tiver uma pessoa morta no meio da rua e alguém falar assim: foi a Márcia que matou, o senhor vai vir até aqui e vai perguntar para mim: Márcia, você matou? Se eu não tiver matado, eu vou falar assim: pastor, eu não matei. Pode acreditar que eu não matei. Mas se eu tiver matado, eu vou falar assim: pastor, eu matei. Mas provavelmente vou te explicar por que eu matei, talvez um acidente, alguma coisa que não foi intencional por maldade. Mas eu vou falar assim: pastor, eu matei. Então o senhor vai vir até aqui. Aí na época ele não entendeu. Aí eu falei mais alguma coisa que o Espírito Santo deu, falei do sonho do João, eu falei: pastor, se realmente eu estivesse falando mal do Senhor, como essas pessoas falaram para o Senhor, né, me caluniaram, né? Se eu realmente estivesse falando mal do Senhor, da maneira como eles falaram, o Senhor está vendo minha mão sem aliança? Mostrei para ele: pois é. Aí contei o sonho. O João teve um sonho. Aí, cara, quando eu falei que provavelmente da moto que eu estava, a pastora Simone deu uma gargalhada. Sabe o que significava? Gargalhada não, meu marido não gosta dessa expressão. Deu uma risada alta. É porque o diabo ele dá gargalhada. A pastora Simone deu uma risada alta e olhou pro João. Tipo assim: que loucura é essa, varão? Mas hoje eu vejo que o diabo deu um sonho pro João e Deus pegou esse sonho e usou ao nosso favor aqui. Ou seja, desfez o laço. Aí eu falei: exatamente. Ele achou isso porque aonde eu vou, eu indico a sua igreja, eu falo que o senhor é homem de Deus, que a pastora é mulher de Deus, que é para ir para a sua igreja, que lá é uma igreja de Deus. Aonde eu sou muito de evangelizar, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Pois é, se eu evangelizo para lá, é para lá que eu mando, entendeu? Então ali, caraca, conforme eu falei, pastor Maurício começou a chorar, a pastora Simone chorando, Sinara chorando, João chorando. Aí eu falei: se o senhor quer pagar a fisioterapia da minha filha, o senhor pode pagar, amém? E eu tenho que ir para a igreja, já tá tarde. E eu fui andando, aí o João saiu correndo atrás de mim. Aí veio com a aliança e falou: amor. Aí pegou minha mão, botou a aliança de volta. Aí me beijou e eu fui para a igreja. E ali Deus desfez todo um laço, toda uma confusão do diabo. O nome disso é amizade. Eu quero que você pegue esse testemunho e entenda que, às vezes, você vai ter amigos que pessoas vão ficar: não vale nada, não presta. Ontem mesmo veio uma pessoa aqui na igreja que eu conheço de anos, irmão.
Aí uma pessoa que já falhou comigo, né, veio e falou, pô, não vale nada, bate na mãe, faz isso. Só que eu pensei, não, peraí, eu conheço essa pessoa. Eu sei o quanto ela vive embaixo de perseguição, calúnia e mentira. Eu falei, aí eu virei pro João e falei assim, João, isso é mentira. Vamos olhar quem está falando, vamos prestar atenção também em quem está falando. Outra situação também, essa aula, é amando um amigo. Você realmente sabe amar um amigo? Você realmente sabe amar, né? Agora deu branco, mas eu vou lembrar, tá? Então, vamos pegar todos esses testemunhos e entender que pessoas vão tentar separar e acabar essa amizade. Amém? Aqui tá assim, a beleza da amizade está em admirar as diferenças de cada um, mas às vezes essas diferenças podem separá-los. Você é capaz de colocar seus desejos de lado para apoiar seu amigo a fazer as melhores escolhas para ele mesmo? Aqui tá falando que às vezes você vai querer trilhar um caminho, seu amigo vai querer trilhar outro caminho, né? Às vezes Márcia, eu tenho amigos, eu sou pastora, eu não defendo o homossexualismo porque eu não posso defender algo que Deus não defende. Deus, ele abraça o pecador, né? Mas ele não compactua com o pecado. O que Deus abomina é o pecado, não é o pecador. E o crente, ele tem que saber a diferença disso. Então, eu tenho amigos homossexuais que sabem, eles nem me perguntam, porque eles sabem o que eu vou dizer, né? Um ou outro, para a glória de Deus, me perguntou, eu mostrei na Bíblia onde o homossexualismo é pecado, né? E a pessoa hoje aceitou Jesus, mas outros eu também mostrei e continuaram no homossexualismo. Eu amo essa pessoa da mesma maneira e eu estou orando muito por ela. Então, são caminhos diferentes. Eu tenho que aprender a aceitar a escolha dessa pessoa. Eu não vou pegar um pedaço de pau e tirar ela da minha vida. Eu tenho amigos que são espíritas. Tenho. E por incrível que pareça, eu consigo ganhar muitos, já ganhei muitos para Jesus, justamente por ser amigos. Justamente porque está perto, justamente porque eles têm meu número de telefone. Irmão, eu recebi, agora até que deu um tempo, né? Mas teve uma época que eu estava recebendo tanto telefonema, que olha só, sabe que me ligava? Pessoas espíritas, filhos de santo, né? Eu sei que tem santo só Deus, mas vamos deixar esse termo para entender. Pessoas espíritas, filhos de santo, me ligavam e falavam, pastora, tô vendo um monte de demônio. Aí eu brincava e falava, pô, tu tá servindo ao demônio, tu vai ver o quê? Mas, pastor, eu tive um sonho assim, olha como é que Deus fazia. Pastor, o demônio correndo para lá e para cá, tentava me pegar, e daqui a pouco a senhora aparecia, levantava a mão e repreendia e me salvava daquela situação. Ou seja, são pessoas que sabem que podem contar comigo e sonham comigo, invadindo aquele ambiente onde o demônio está fazendo graça. O nome disso é amizade. Eu tenho que respeitar que uma boa parte ainda é espírita. Amá-los. Eu tenho que amá-los. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus. Quem sou eu para julgar alguém? Eu tenho que amar. Então, isso é você respeitar que seu amigo é homossexual. Mas Deus não ama o pecado dele. Deus ama ele. Lá em João 4 fala que era necessário que Jesus fosse até Samaria. Ele teve um encontro com a mulher e estava vivendo com o marido que não era dela. Eu não sei se Deus estava falando que estava vivendo com o marido dos outros, que é o que é pregado, ou se estava vivendo com uma pessoa que Deus estava falando, não é esse o varão, não é esse o varão. Porque às vezes Deus está falando com uma pessoa, olha, vaso, homem de Deus, eis que te diga, não é essa varoa, não é essa que tu está namorando, e a pessoa insistindo. Então eu tenho que orar também e perguntar, Deus, é essa mulher com quem eu devo casar? E o homem perguntar, Deus, é esse homem que eu devo casar? Vai dar certo? Ah, mas é do ministério tal. Gente, nem todo mundo que tá no roupão, ou nem é também do shortinho, não tô aqui pregando roupa, mas é que a pessoa olha, nós somos muito visuais, então tem que orar. Então eu não sei o que Deus estava falando, mas Jesus falou, marido, disseste bem. Deus teve todo ali quando tiveste 5 maridos, e o que tens não é teu. Jesus está ali com muito amor, Jesus ganha aquela mulher para ele.
Ou seja, era uma pecadora, mas Jesus estava lá, esperando por ela. Para quando ela chegasse, ele já estava. Então, assim é Jesus na nossa vida. Então, respeitar as escolhas. Como sempre, eu não posso mudar a Bíblia para agradar meu amigo, né? Mas eu vou estar sempre por perto, né? De vez em quando uma palavrinha de Deus sai aqui, uma palavrinha de outra aqui, né? Eu lido com pessoas que usam drogas, né? E droga é uma droga, literalmente. Bebida é uma droga, mentira é uma droga, maconha é uma droga, adultério é uma droga. Então, tudo isso é drogas. Eu tenho que me aproximar delas. Eu vou me aproximar com a minha amizade, mas eu não vou mudar a Bíblia, mas também não vou ficar pá, porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Quem tem que falar é o Espírito Santo. Então, eu vivo, quando eu tô assim, eu vivo. Quando alguém fala assim, ó. Quando alguém que é homossexual fala, pastor, eu quero conversar com a senhora, posso ir aí? Eu já abro logo um jejum. Senhor, eu não quero abrir a minha boca para falar nada. O Senhor abre a minha boca e fala o Senhor. E assim eu tô ganhando almas. Então, eu respeito, mas não muda a Bíblia. Então, respeitar. Porque se eu afasto a pessoa de mim, achando que eu sou, sabe? Isso é complicado. Porque eu amo a pessoa. Eu só não amo o caminho que a pessoa está traçando. Entendeu? Isso é respeitar. A beleza da amizade está em admirar as diferenças de cada um. Ou seja, às vezes é algo que eu não tenho, mas é a diferença de admirar e inveja. Admirar quando eu olho para a pessoa e eu falo, nossa, como essa pessoa, essa mulher é linda, né? E inveja, né? Eu acho que eu tenho um vídeo que fala inveja mata. Inveja quando aquilo me destrói, me consome. Eu até falo com a boca, nossa, a câmera é linda. Mas por dentro aquilo está. Então tem que ter essa diferença. Na amizade, você realmente sabe como amar? Eu tenho que ficar feliz, sim, pela bênção do meu irmão. Amém? Aqui está. 3. Solucione os conflitos na amizade. Se você e seu amigo estiverem brigando, não tenha medo de conversar sobre isso. Coloque-se no lugar dele. Eu ia entrar no 3, porque esse vídeo está ficando grande. Mas peraí, eu vou voltar, porque veio algo na minha mente e eu vou falar, amém? A diferença de admirar a diferença de cada um. Eu vou encerrar com esse vídeo, porque está muito grande. Meu celular não é... Né? E vou terminar em outra aula. A beleza da amizade está em admirar as diferenças de cada um. Então eu falei sobre admirar a inveja. E eu quero que você guarde, assim, para encerrar rapidamente, esse vídeo no seu coração. Há alguns anos, muitos anos atrás, entrou uma menina aqui, linda, 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 linda. E ela sabia que podia confiar em mim. Eu posso dar o testemunho, que é isso que eu estou fazendo, né? Gente, eu conheço gente pra caramba. Então, não tentar adivinhar quem foi é de Satanás. Eu quero que pegue só o testemunho. Não estou dando nome nem endereço. Só o testemunho para edificar vidas. Então não tente nunca saber quem foi a pessoa, porque eu conheço gente pra caramba. Vai acabar pecando, vai acabar errando, atirando no alvo errado. Isso aí é terrível. Isso aí nem é amizade, né? Isso aí é satanismo puro. Então não tente. Então vamos pegar só o testemunho. A pessoa sabia que podia confiar em mim, então a pessoa veio aqui e abriu o coração. O que a pessoa falou? A pessoa chegou e falou assim, Márcia, chegou e começou a chorar, e eu deixei ela chorar tudo que tinha que chorar, que é importante chorar tudo, falar tudo que tinha que falar. Quando ela acabou de chorar, ela começou a falar, e ela falou assim, Márcia, o que acontece? Todas as minhas amigas estão casando e eu não estou casando. Umas me convidaram, né, para ser madrinha. Quando nós éramos jovens, nós falávamos que íamos casar todas juntas, só que todas já casaram e eu não. Eu não consegui casar. Estão me chamando para madrinha. Márcia, eu estou velha, eu não consigo casar, né? E quando ela estava falando, Deus me mostrou em visão um redemoinho enorme, preto. Pensa num desse que destrói cidades, descendo do céu. Vinha assim, ó. Só que não era do céu de Deus, era um céu meio termo, aqui embaixo. Porque a palavra fala que as potestades estão sobre o ar. Ou seja, tem um céu de Deus onde o diabo não alcança, ele não vai até lá. Não pense que Jó, na conversa de Deus com Satanás a respeito de Jó, Satanás estava no céu que Deus habita, onde está o trono não, tá? Ele estava num céu abaixo, onde os anjos vêm e falam com Deus. E ali
abaixo ainda desse céu vinha um redemoinho enorme, enorme, e vinha e descia, descia, descia. Deus falava assim, fala para ela se alegrar. Deus me mostrava um prato de comida e suas amigas comendo, e as amigas dela comendo. E Deus falava assim, fala para ela se alegrar, que nesse momento as amigas delas estão comendo, que o prato dela, a comida dela está preparada, tem um dia certo para ela comer. E eu entreguei para ela isso. E eu falei assim, Senhor, aí ela foi ficando nervosa, eu falei, Senhor, mas como eu vou falar isso do redemoinho, porque ainda faltava do redemoinho, como eu vou dizer para ela que esse sentimento tá vindo como obra de feitiçaria para destruir os relacionamentos das amigas dela, através desse sentimento tá atrapalhando lá. Aí Deus falou, fala de você, que é por isso que eu apanho, porque eu falo muito dos meus erros, eu já errei muito nessa vida, irmão, e você vai aprender com o meu erro agora como é que não faz. E eu, cara, morrendo de vergonha, porque quem gosta de falar de falha? A gente gosta de falar que é bonitinho, que é perfeitinho, que chegou na igreja limpinho, bonitinho, mas eu não, irmão, cheio de falha. Deus veio me limpando. E eu fui, como Deus mandou falar, né? Vamos lá. Tem mesmo, Jesus? Tem, sim. Tudo que aconteceu na tua vida pode ficar vidas. E eu virei e eu falei, fulano, o que acontece? Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, com o pai dos meus filhos, né? Ele não me tratava direito, né? E eu comecei a olhar para outras mulheres que tinham um casamento melhor do que o meu, né? E eu olhei para minha irmã, Ana Paula, que o meu cunhado, o Silberto, ele fazia uma bandeja, né, para a mãe dele, de café da manhã todo dia, e servia minha irmã. E para uma outra pessoa, né, que eu não ganhava nada no Natal, não ganhava presente em dia nenhum, nem aniversário, nem Natal. E cheguei na casa dela, ela pegou, botou sobre a cama. Isso também, irmão, é para você vigiar. Não fica mostrando as tuas coisas para ninguém. Pelo amor de Deus, não fica. Guarda a tua vida. Se tu não tem um chamado, se tu não tá usando isso para edificar a vida, guarda. Não mostre. Não faça o que essas, a minha irmã e a coisa ficar falando muito. Guarda, tá? Guarda, tá? Porque eu fui a arma de Satanás na vida delas. Entendeu? Porque elas se exporam. Ela pegou, eu com o coração triste, vim de casa triste, irmão, porque eu não ganhei nada no Natal, nada, nunca, nem aniversário, nada. Era mais um Natal sem presente, né? Então ela botou, tem gente que publica no Facebook, publica em tudo. Irmão, pelo amor de Deus, para com isso. Parar com isso, amém? Se não tem estrutura, agora se tem estrutura, eu de vez em quando dou uma postadinha, posta alguma coisinha, né, para mostrar a minha realidade na minha casa, mas também é muito pouco, irmão, muito pouco. Eu me exponho muito pouco. Você não tem noção como eu me exponho pouco. E depois eu vou até falar um pouco melhor sobre se expor para você poder entender sobre isso. E ela pegou na cama e botou um monte de perfume Natura, Boticário, roupa, e toda feliz me mostrando o que o marido dela tinha dado. Pensa, uma pessoa que nunca ganhou nada de presente, uma esposa. A inveja começou a entrar. O problema não estava em eu sentir a inveja. O problema é que eu fui deixando aquilo entrar. A palavra fala que enquanto o dono da terra dormia, o inimigo veio e colocou joio. Então, eu não vigiei. E eu comecei a brigar muito com o pai dos meus filhos, jogar na cara e aquilo coisa. Não passou uma semana mais ou menos, a minha irmã veio até lá em casa e falou, caramba, o Silberto tá brigando muito comigo. Eu não era crente, irmãos. Eu não era crente. Eu tô dando esse testemunho para edificar a tua vida. E ela, o Silberto tá brigando muito comigo, que não sei o que, não sei o que. E eu... Aí daqui a pouco fui na casa da outra, longe, irmão. Deus criou uma situação, na mesma semana eu ia. A minha irmã veio na minha casa, eu fui na casa da outra e ela, caramba, isso que eu voltei para casa, botei o joelho no chão e comecei a chorar e falar, Deus me perdoa. Irmão, eu não era crente, mas eu falava com Deus todos os dias. Ele é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. Se você é homossexual, não deixe de falar com Deus achando que Deus não vai falar com você, como eu já ouvi. Pastora, será que Deus fala comigo? Fala, Ele quer te ouvir. Se você é pai de santo, mãe de santo, não pense que Deus vai deixar de falar contigo. Não, Ele vai ouvir e vai te responder. Se você traiu sua esposa, traiu seu marido, será que Deus ainda vai me ouvir? Deus esperto está de quem tem um coração quebrantado. Ele é o melhor amigo que uma pessoa pode ter. E eu pedi perdão a Deus ali naquele momento.
entendeu? E eu comecei a clamar, depois de pedir muito perdão a Deus, eu não tive coragem, até ela só falei com a minha irmã, mas da outra pessoa não tive coragem, mas eu clamei pela vida delas, para que Deus entrasse e tal. Quando foi passados uns dias também, na mesma semana, as duas vieram e falaram, ai, graças a Deus, tá me tratando super bem de novo. Então eu cheguei até essa pessoa, contei esse testemunho para ela, ela ficou super nervosa, saiu daqui quase me socando, porque o profeta é assim, né? Fala a verdade, apanha. Mas na outra semana ela veio e falou, Márcia, você tinha razão. Todas as meninas vieram até mim e falaram que eles terminaram o noivado, que discutiram e a maioria não vai mais se casar. Eu falei, então agora é a hora de você clamar. E ela pediu perdão a Deus, clamou pelas suas amigas, né? E todas casaram. E hoje ela também é casada, para a glória de Deus. Vou terminar esse vídeo e depois a gente continua. Eu estou orando pela tua vida, amém? E você aproveita e ora pela minha, que eu também sou de carne e osso. Necessito de oração. A paz.